Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai falar sobre um assunto muito comum, infelizmente, depressão e ansiedade. E sobre isso a gente conversa hoje com a doutora Dárcia Lourenço, do Instituto Alegro, ela que é psiquiatra infantil e de adolescentes, e mais um vasto currículo, né, doutora? Seja muito bem-vinda, como vai? Obrigada. Boa noite. É um assunto, né, que está cada vez mais em voga e vamos tentar ajudar um pouco de alguma forma, dando informações, falando sobre o assunto e deixando de lado o tabu de que psiquiatra é só para louco, né? Isso, infelizmente, é uma barreira ainda que leva a que as pessoas não busquem ajuda, né? Porque ainda está muito enraizado, né, que o psiquiatra só atende louco e uma hora que eu vou no psiquiatra eu sou louco, Na né? verdade, é para não ficar louco, né? Que a gente Exatamente, é não isso sei. aí. Agora, doutora, a gente percebe que hoje em dia, assim, principalmente adolescentes, muitos adolescentes têm apresentado problemas de ansiedade e depressão, principalmente depois da pandemia. Eu queria ver se tem como a gente fazer alguma relação com o que aconteceu em 2020, né, para essa geração que veio, uma geração que de repente perdeu a perspectiva da vida, não sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia ficar preso em casa, se ia voltar a estudar, ficou com medo de se relacionar. Então, assim, a gente teve, na verdade, uma série de acontecimentos num dos momentos mais importantes do ser humano, que é quando ele começa o desenvolvimento, que ele começa a sair, ter a sua própria vida, né? Esse pode ser um dos fatores? Digamos que as mídias sociais, né, estão cada vez mais o estilo de vida, né? E quando você me anunciou um vasto currículo, esse estilo de vida me fez procurar outros cursos, como por exemplo a medicina ortomolecular, né, que fala muito do nosso estilo de vida e porque cada vez mais os casos de ansiedade, né, e depressão estão mais comuns. Basicamente, a internet nos levou a tirar do mundo real para o mundo virtual, né? É o que eu falo para os meus adolescentes. Eles ficam lá naquele mundo que não existe, né? No mundo virtual. E o que mais você escuta hoje são adolescentes que não têm uma perspectiva, né? Então, muitas vezes eles não querem estudar, mas também não querem trabalhar e também não querem fazer um esporte, né? Exatamente. Porque quando você acorda, quando eu começo a minha consulta, eu pergunto o que você faz durante o seu dia, qual a sua perspectiva, né? Então, é muito comum a gente ver adulto jovem, por exemplo, que não faz, não tem uma perspectiva durante o dia, não tem uma responsabilidade, não tem. E ainda faz uma faculdade à noite, né? Então, isso leva a que você durma tarde, acorde tarde, não tenha uma responsabilidade, não tenha um horário, não tenha um planejamento na sua vida, né? E cada vez mais a gente está nas telas, né? No mundo virtual, quando você deveria passar 2 horas por dia numa tela. Isso leva a Esse é o que tempo aceitável, 2 horas? exatamente. Gente. Telas, eu estou falando celular e estou falando TV, né? Não só o celular, né? Isso até para adulto também, né? E olha o quanto a gente está extrapolando isso. Isso, além de levar uma inquietação maior, uma cobrança maior, leva a muitos prejuízos. Um dos pilares do autismo é a não socialização, a não interação social. E será que a gente, com o uso das telas, não está Criando autistas, criando né? isso para que a gente se relacione cada vez menos, né? Então é muito comum você vir num restaurante, num almoço de família, cada um com o seu celular e a interação zero, né? Então hoje eu acho que o mundo das telas, o sono, né, a privação de sono, o quanto a gente deixa de dormir no horário certo e acordar, porque o sono não é só a quantidade, é a qualidade também. Então, muitas vezes você até acha que dorme 7 horas, mas você não teve um sono REM, um sono reparador, né? Não acorda descansado. O horário que você dorme também é muito importante, porque antes da meia-noite você já deveria estar dormindo pelo menos 2, 3 horas. O próprio nome diz meia-noite, você já deveria ter Seria feito ali na meia-noite, metade da entendeu? noite. Porque Ups. ali é o horário onde você regulariza o seu sistema imunológico, a sua produção de serotonina, melatonina, né? Então, as doenças crônicas, né, e até autoimunes estão muito relacionadas com a privação de sono e a própria obesidade, né? Então,
isso a gente está progredindo aí para um mundo onde cada vez vai ter mais doenças crônicas, mais obesidade, mais câncer, e esse é o sedentarismo, né, que a gente está criando, E na né? verdade, né, doutora, a gente está falando de coisas básicas do ser humano, né? A gente está falando aqui de sono, todo mundo dorme, né? Você Exatamente. mencionou a questão da atividade física, Que né? todo mundo deveria fazer. Meu, é uma questão de sobrevivência. Isso, eu tenho duas filhas e essa é a briga que tem lá em casa. Assim, ó, eu não sei o que acontece nessa geração. Realmente eu não entendo o que acontece. Porque não se mexem, Não. né? E assim, e é uma dificuldade muito grande você colocar na cabeça de um adolescente que ele é assim, ó, você não come, não toma banho, não dorme todo dia, Exato. você tem que se mexer todo dia. Exato. Essa é E uma premissa assim. essa questão, então a gente está falando alimentação, uma boa alimentação, sono, atividade física. Esse tripé seria o tripé de uma vida saudável, que é o óbvio, eu acho, né? Não precisa ser muito inteligente para saber disso. É isso, né? É isso que não está acontecendo, É né? isso que não está acontecendo. E aí, não só para a sua saúde mental, para a sua saúde física também, né? O que eu falo é exatamente isso. Se a gente come todo dia, se a gente dorme todo dia, por que que a gente não pode se exercitar 30 a 40 minutos todo dia? Se você passa 3, 4 horas sedentário num celular, se comparando com outra pessoa, vendo o quanto o outro é feliz, entre aspas, né? O quanto o outro posta que tá bem sucedido, que é alegre, que é feliz, e você se sente cada vez mais inferior ali, né? Naquele mundo virtual, né? Então a comparação é muito grande, né? E eu acho que hoje também, cada vez a mulher trabalha mais fora, né? Então, assim, há uma delegação muito grande para terceiros na educação, nos limites, né? Sim. Então, o que eu mais vejo também no meu consultório é adolescentes que não tiveram regras, né? Não tiveram um limite e agora os pais não conseguem mais tomar conta, né? Então, o filho tá mandando no pai, tá batendo no pai, tá, né? Então, a gente está vendo uma inversão de valores. Não existe uma culpa, né? Mas o fato da mulher ter que trabalhar fora o dia inteiro junto com o pai, a criança fica, o adolescente, na mão Muito de quem? sozinho. Muito Muito sozinho, sozinho, né? né? E aí procura o mundo virtual, procura às vezes uma amizade que talvez não seja ideal. A escola também não consegue muitas vezes dar conta de tudo isso, porque você está numa escola no meio período e o resto. O que você faz com o seu tempo, né? É muito comum, e isso vejo quando o paciente está medicado. Não, vamos começar, faz tudo certinho, o paciente tem uma melhora fantástica. Está fazendo atividade física, volta. Ah, doutora, não consigo mais fazer atividade física e piorei. É nítido, é claro. Existem estudos científicos falando que pelo menos 3 vezes na semana de atividade física é igual a uma dose antidepressiva. Mas o quanto eu recebo de pacientes que preferem aumentar a medicação do que entrar em atividade e fazer atividade física é surreal. Mas existe, para a gente entender, às vezes, o que passa na cabeça de alguém que está sofrendo com depressão ou ansiedade, né? Porque, assim, é fácil a gente falar em condições normais de pressão e temperatura, né? Mas quando a Sim. gente está, de repente, sob uma pressão ou não entendendo o que está acontecendo mesmo com a gente numa situação de depressão ou ansiedade, como que você estimula esse adolescente que, de repente, está sendo medicado, está sendo tratado, ele não consegue se propor a fazer uma atividade física. Trava, ele procrastina, diz que vai, mas não vai, dá dor de barriga, fica tonto, enfim, uma série de fatores. No começo eu sempre falo, e a gente sempre bate nessa tecla, até em frases que você não deve falar para uma pessoa que está depressiva, ansiosa, né? Ah, você consegue, vai, reage, né? Mas no começo, muitas vezes, ou qual a hora ideal da terapia, por exemplo, né? Porque eu chego muitos pais, não, já falei que eu tenho que fazer terapia. Calma, talvez eu não esteja pronto para fazer uma terapia. Vamos começar a tratar primeiro e depois estabelecer metas de tratamento. Eu sempre Tá. tento estabelecer metas de tratamento, tá? Então, numa primeira etapa, se precisa de medicação, a gente vai começar com a medicação. E se for realmente depressão, o remédio vai ajudar e vai começar a ter as melhoras, né? É claro que a gente tem que ver todo um contexto, porque depressão não é tristeza. E as pessoas confundem muito, né? Um dos sintomas é tristeza, mas eu tenho que ter outras coisas, porque
Hoje, tô triste um dia, já tô depressivo. Não, tristeza faz parte, a frustração faz parte do nosso crescimento, né? Então, muitas vezes os pais também procuram isso, não frustrar as crianças, né? Não vão frustrar, vamos fazer do jeito que eles querem. E se eu não aprender a se frustrar, que adulto ele vai ser, né? Porque todo mundo precisa se frustrar para crescer, isso faz parte da evolução do ser humano, né? Mas a gente começa fazendo um bom diagnóstico, em primeiro lugar de tudo, tá? Porque assim, na psiquiatria, tudo parece, às vezes nada é, né? Sim. Então, um TDAH pode parecer uma depressão, né? Uma depressão bipolar pode parecer uma depressão unipolar, e aí a gente vai só vendo, às vezes, com a evolução do quadro, né? Com os antecedentes familiares são muito importantes, né? E aí, depois de um bom diagnóstico, um bom tratamento, se for realmente depressão, tem que haver, né, uma evolução, tem que haver uma melhora. Ou se não há uma melhora, ou seu diagnóstico não está correto, né, ou a medicação não é adequada para aquele paciente. Mas o fato ou é a dosagem, às vezes, né? Exato, Se fala muito em dosagem. A dosagem é mais, mas assim, tem que existir primeiro alguma melhora para você aumentar a dosagem. Sim. Porque se em um mês, dois, não houver nenhuma melhora, alguma coisa está errada, né? Em relação à dosagem, isso é bom você frisar, porque muitas vezes a dosagem ainda é inadequada. Houve alguma melhora, mas não a melhora total dos sintomas, que Sim. existe um tempo. Por exemplo, na depressão, a melhora total dos sintomas, a gente só vai acontecer lá para os 3, 4 meses do uso da medicação, né? Não é uma magia. É o que eu falo, o paciente quando chega no consultório, ele ficou meses, às vezes anos deprimido, foi evoluindo. Cada vez ele tem menos serotonina, que é o principal neurotransmissor responsável pela depressão. É bom lembrar que é algo químico, né? Não é algo que você controla. Falta serotonina no seu cérebro. Então, eu falo para os pacientes, o antidepressivo é igual uma vitamina que vai repor o que o seu cérebro está precisando, né? E aí, conforme eu vou repondo essa serotonina, a gente vai tendo gradativamente mais melhoras com a mesma dose. Por isso que eu não vicia e não dá dependência, como todos pensam, né? Ele não dá dependência nem vicia. Porque se eu viciasse, eu iria ter que cada vez dar mais doses para ter o mesmo efeito. Isso é uma droga, né, que vicia. Agora, a dependência é quando eu tiro, eu tenho abstinência, né? Claro que algumas medicações eu tenho que tirar devagarzinho, tá? E outras eu posso até tirar e pronto, acabou o tratamento, né? O tratamento tem tudo uma evolução, né? Então, tem que ter fim, né? Tem que ter fim, tem que ter um começo, tem que ter uma meta. Isso tudo deve ser explicado na consulta, né? Então, pelo menos 1 ano de tratamento aí de depressão e ansiedade, né? E aí a gente vai estipulando. Então, às vezes a terapia ela é mais importante depois que a gente começa, quase sempre, a medicação. Porque imagina uma pessoa tendo ansiedade, depressão, ela não vai querer falar dos seus problemas, né? E aí, quando você começa com a medicação, ele começa a melhorar, aí ele está pronto muitas vezes para terapia. Existe uma inversão de valores e de metas. Hoje, todo mundo começa numa psicóloga em vez de procurar o psiquiatra. Sim. Mas, espera aí, qual é o diagnóstico? Por que você está procurando uma terapia? Né? Então, tem que existir um encaminhamento, um diagnóstico bem feito, para que aí sim eu trabalhe em cima daquele diagnóstico. Porque, por exemplo, se eu tenho um TDAH, a grande dificuldade é no planejamento, na organização. Então, eu vou ter que ter uma terapeuta cognitivo-comportamental em que ensine aquela criança a se organizar, para não perder os trabalhos da escola, ou se organizar para saber, lembrar que tem lição para voltar, fazer um calendário, montar uma planilha, né? Então, é importante procurar sempre um psiquiatra para que se faça um bom diagnóstico e ele institua o tratamento correto. E aí eu sempre falo com o meu adolescente, você está pronto para a terapia? Você quer? Porque muitas vezes eles vão pagar a terapia e eles não vai surtir efeito. Não tem resultado. Não tem resultado. Agora, eu sei que você tem uma técnica, assim, a gente está falando até agora de mecanismos que grande parte dos psiquiatras adotam, né? Essa é a linha comum,
né? Seja qual for. Agora, a doutora Dárcia tem algo que só ela tem. O que a gente tem de inédito aqui na Baixada Santista em relação a esse tipo de tratamento, ansiedade e depressão? Eu fico até lisonjeada, né? Porque consegui trazer para a Baixada Santista, né? Um tratamento onde eu posso tratar ansiedade, depressão, insônia, eu posso melhorar o Parkinson, o Alzheimer, vários transtornos dentro da psiquiatria com a estimulação magnética transcraniana, né? Basicamente, o que é que acontece? Eu faço um estímulo magnético, ele é feito no consultório, indolor, sem anestesia, né? E eu vou repolarizar o neurônio, ou seja, aquele neurônio, o que é uma depressão ou ansiedade? Os neurônios não estão trabalhando de forma adequada, porque não tem serotonina, que nem eu falei, né? Ou então tem muita dopamina numa bipolaridade. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que aquele neurônio volte a trabalhar de forma adequada. Se eu tiver muito ansioso, eu vou inibir um pouco. Se ele estiver muito pouco ativo numa depressão, eu vou estimular, tá? Então, dependendo da área do cérebro, eu posso estimular, eu posso inibir. Eu posso fazer para toque, para os transtornos obsessivos compulsivos, para o pensamento, tá? Então, uma forma de tratar ansiedade e depressão e outros transtornos dentro da psiquiatria sem usar medicação, tá? Ou então usando menos medicação do que a pessoa iria usar. Qual é a contraindicação para quem não pode usar isso? Nenhuma, basicamente. A única contraindicação é marca-passo, tá? Porque como ele é marca-passo, ou algum clipe metálico dentro do cérebro, por exemplo, se você fez uma cirurgia, né, de aneurisma, e você tem um clipe que possa ser deslocado, aí sim. Mas eu já fiz em grávida, criança, tá? Então, desde que a gente tenha uma boa avaliação, um bom diagnóstico, o tratamento ele é assertivo. E qual é a grande vantagem dele? É que ele age rápido, tá? Então, por exemplo, um antidepressivo ele demora 1 mês para vermos alguns resultados e 3, 4 meses para a gente ter um tratamento efetivo com a medicação. Na estimulação, às vezes na própria semana, tem paciente que já na própria sessão já sente uma melhora muito grande, né? Então, se eu tenho uma ideação suicida, se eu tenho um transtorno de insônia grave, né, que já fez todos os tratamentos possíveis, imaginários, a estimulação, né, para dor crônica, né, então ela tem várias formas de se utilizar. E o bom dela é que ela melhora a cognição, né, ela melhora a memória. O exemplo mais ativo eu tenho da minha mãe, que veio de Portugal, e ela tem 73 anos. Quando ela chegou, eu vi que ela não estava bem, né? Eu vi que ela estava com uma memória fraca, percebi, né, a diferença nela. E eu falei assim, não, você vai para o consultório fazer estimulação magnética. E lá eu também tenho um exame inovador, assim, que até aplicam no Einstein, chama Altoida, para a gente prever Alzheimer, para ver como está a sua memória, tá? Então, esse exame vai ver como está a sua memória, a sua atenção, a sua coordenação, né? E de 0 a 100%, a memória dela estava 24%. Nossa. Preditivo de Alzheimer, né? E aí, quando depois das sessões, foi para 74% a memória dela. Qual é a média de sessões para se ter um bom resultado? Tá. Em média, a gente fala no tratamento total 20 sessões, 20 aplicações, tá? As primeiras 10 são mais seguidas, praticamente todos os dias, e aí a gente vai espaçando. Todos os dias? A gente tem lá na clínica também um protocolo, é que dependendo da patologia do transtorno, eu aplico um ou outro né, protocolo. Eu tenho agora um em que no próprio dia eu faço 5 aplicações, então o paciente vai 5 dias só, tá? E aí eu já faço 5 aplicações. Quando é depressão, tá? Eu consigo fazer esse resultado ser mais rápido ainda. Em um dia ele vai 5 vezes? Não, em um dia ele fica lá 1 hora e eu faço 5 aplicações de 8 minutos, né? Então acelero o protocolo dele. Essa era a pergunta. Como é que é? Não é um capacete, não. É uma bobina, né? Aquilo chama bobina. E a gente coloca ela aqui e ela fica dando pulso para o paciente, tá? Então ela vai estimular o cérebro basicamente do paciente. Então fica tum, 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 tum. Aí
E aí vai dando os estímulos magnéticos que transformam em corrente elétrica, repolariza o seu neurônio. Ou seja, ele vai fazer o seu neurônio regenerar. E agora, lá no Elbor, né, a fisioterapeuta Miúcha, como a gente estava comentando, né, está fazendo esse tratamento com reabilitação motora, ou seja, fisioterapia com estimulação. É o tratamento mais inovador que tem pós-AVC. Ou seja, quando você tem um acidente vascular cerebral, um AVC, morre uma área do cérebro. O que a estimulação faz? Recupera, regenera, tenta reativar aquela área que morreu, e aí junto com fisioterapia motora ou fonoaudiologia para recuperar a fala, né? Então, dependendo do lugar onde foi a lesão do cérebro, você vai ter um ou outro sequela, e aí ela consegue trabalhar nessa área. Isso é muito inovador, tá? Só tinha São Paulo também, e agora a gente tem na Baixada Santista, então já tem paciente que ia subir para São Paulo, imagina. Pessoa de idade, com AVC, subindo para São Paulo, e hoje a gente tem aqui na Baixada Santista, né? Então, assim, estou muito feliz. Então, a gente começou falando de depressão e ansiedade, mas, na verdade, a estimulação magnética, ela dá para uma série de doenças. Exatamente. E ela pode ser central, que nem a gente está falando, para depressão, ansiedade, e ela pode ser periférica também. Então, um músculo que está mais atrofiado, eu posso estimular ele para ele ganhar massa muscular, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade do controle da urina, né? Então, eu posso estimular o esfíncter da urina para que aquele músculo volte a ficar mais forte e a pessoa consiga, né, sustentar por mais tempo essa urina, né, na incontinência. Eu perguntei sobre para quem era indicado e a gente teve uma contraindicação. Agora, tem efeito colateral? O que pode dar de errado? Vamos lá. Se o diagnóstico não for bem feito, pode acontecer, tá? Então, por exemplo, por isso que o psiquiatra deve sempre avaliar. A gente sempre faz uma avaliação, mesmo que a doutora Miúcha faça a estimulação, eu fico com ela fazendo essa avaliação, porque se eu tenho, é igual antidepressivo, se eu tenho uma pessoa bipolar, na pessoa bipolar você não deve usar antidepressivo sem um estabilizador de humor, porque isso pode fazer com que a pessoa vire para a fase mania, né? Ela pode ficar da depressão para mania, fazer o que a gente chama dentro da psiquiatria uma virada maníaca, tá? E aí, se eu fizer uma estimulação magnética, tá? Uma pessoa deprimida e ela for bipolar e eu não fizer uma boa hipótese diagnóstica, eu posso fazer uma virada também, tá? E então, não por tem exemplo, reversão isso? Não, sim, com antipsicótico sim, né? Com todo o tratamento, como ele vai ter depois do tratamento clínico. Agora, por isso que bipolar a gente também pode tratar e deve tratar até na fase da mania, mas a gente deve inibir. Por isso que é importante a nossa avaliação psiquiátrica para saber qual o protocolo que eu vou adotar, porque tem uma infinita de possibilidades que eu posso usar dentro da estimulação. Mas para fazer a estimulação magnética você tem que ter o curso teórico e prático, tá? Eu tenho feito lá na USP. E aí, porque você tem que estar habilitado para saber quais os protocolos que você vai usar. Eu posso desde usar por exemplo, de uma frequência de 1 Hz, em que eu estou inibindo o neurônio, até 10 Hz, onde eu estou estimulando, por exemplo, numa depressão unipolar. E por isso que ele melhora a sua memória e a sua cognição. Até para TDAH, pessoas mais desatentas, funciona, porque eu vou estimular a área mais, que está menos ativa, né? Idade? Qualquer uma. Desde criança até desde criança, idoso. Desde que eu tenha a fontanela fechada, tá? Então, eu já fiz em criança de 4 anos para transtorno do estresse pós-traumático. Essa criança sofreu um trauma bem importante, tá? Uma ameaça, e depois disso a criança nunca mais ficou sozinha. Depois da primeira sessão de estimulação, ela saiu sozinha e foi para a recepção, né? Isso nunca tinha acontecido antes. Depois do trauma, ela sempre tinha que ter a visão dos pais por perto para se sentir segura, né? E ela tá ótima, sem medicação, tá super bem. É um milagre isso. É muito bom, a estimulação é um tratamento renovador, assim, é um tratamento brilhante, tá? Doutora, claro, não pode falar. Ainda é um pouco caro, né? A sessão, em média, custa R$350, tá? Não é um procedimento barato. Você tem que fazer diário. Então, Sim. Vamos imaginar, são 10 sessões? 10 corridas? sessões, 10 sessões corridas, tá? E aí a gente vai aplicando 3.500, né? E a gente aplica mais 10, mais 3.500, tá? A gente parcela.
E esse outro protocolo que a gente consegue aplicar 5 dias de tratamento, na clínica a gente fez uma promoção de 3.500 o pacote, tá? Agora, por exemplo, se for uma pessoa bipolar, eu não posso aplicar esse pacote, Sim. tá? Mas se for uma depressão unipolar ou um TDAH, eu consigo aplicar sim e tem muitos resultados. E o legal da estimulação é que às vezes o resultado não é só na hora, ele vai se estendendo, ele vai ficando por muito tempo e às vezes a gente precisa fazer depois só uma sessão de manutenção que a gente fala a cada 2 meses, tá? Mas você não perde o efeito da estimulação. Agora, se a pessoa começou, a última pergunta, se a pessoa começou a fazer e parou na terceira sessão, quarta sessão, tem algum prejuízo para ela? Não, só vai ter melhora. Tá. Ela já teve alguma melhora, é claro que aí às vezes a gente não precisa vai completar o tratamento com medicação, não deixar sem medicação, né? Ok, quem quiser achar vocês, como é que faz, doutora? A gente fica lá no Elbor da Conselheiro Nébias, tá? O Instituto Alegro fica na sala 1021, tá? 1021, bloco A. Instituto Alegro, a gente também tem o Instagram, instituto.alegro, com 2 L's. E a gente tem o WhatsApp, né, da clínica, 13974 157436. Tá ok. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você, viu? Obrigada. E aí, descomplicou? Viu como é importante? Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo Descomplica aí. Até mais. Tchau, tchau.